Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião aqui da disciplina de geriatria do programa de residência médica, hoje com a presença ilustre da minha querida amiga Grace Mulatti, a professora Grace. Ela tem graduação, residência de cirurgia geral, residência de cirurgia vascular, tudo pela Universidade de São Paulo. Ela tem também seu doutorado na mesma área, ela é uma especialista não só em cirurgia vascular, mas em aorta especificamente. E ela tem aí uma grande atuação prática nessa área, ela chefia serviços aí no INCOR, no Hospital das Clínicas, no Sírio-Libanês. Então, a pessoa que eu sempre falo que, além das características técnicas, ela, para mim, é uma cirurgiã clínica, porque é uma pessoa extremamente amável, né? Diferente, muitas vezes, do estigma que a gente tem dos cirurgiões. O cirurgião pode ser Quase. amável, por que não? Não sei, olha, talvez uma exceção à regra, viu? Pelo menos na minha prática. E então, grande prazer tê-la aqui hoje. Hoje ela vai falar sobre a doença venosa crônica. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Então, façam perguntas práticas. Com certeza ela é muito ativa também nessa área específica da cirurgia vascular. E é um prazer ter você aqui, Grace, de novo. Obrigado pelo teu tempo. Obrigada de novo. Bom, obrigada pelo honroso convite e pela recepção de sempre, né? Que é muito boa. Então, eu preparei uma aula e é tão da minha prática clínica mesmo que eu estava com uma dificuldade de tornar uma aula interessante e inovativa, né? E inventiva. Acho que não sei se eu consegui o tanto que eu queria. Mas a gente pode, como é muito comum, né, a gente se depara com as doenças venosas frequentemente na nossa prática clínica, então vamos focar na parte prática, tá? E se a primeira aula foi de doença arterial periférica, e às vezes a gente não tá tão habituado, né, a ver, a examinar ou a conviver, essa sim, eu imagino que vocês, né, dado a vivência de vocês, como alunos, como médicos, como especialistas, né, em todas as fases da vida, vocês entrarem em contato com doenças venosas, né? E aí eu gostaria que vocês interagissem, interrompessem, perguntassem. Então vamos ver se a gente faz isso, tá bom? Então vamos lá. Então eu separei, né, como que eu queria deixar a doença venosa mais próxima de vocês, no sentido de ser mais confortável de entender também. Então eu criei duas divisões para vocês pensarem as doenças venosas. Então, as doenças superficiais e as doenças profundas, né? Quando a gente fala de doenças da superfície, a gente está falando basicamente de varizes e das tromboflebites, né? As varizes são uma doença do sistema venoso superficial, assim como as tromboflebites. Essa é a única diferença, por exemplo, para uma trombose venosa profunda. Né? Quando você pensa em tromboflebite, ela também é uma trombose, né? Ela é uma inflamação da veia que invariavelmente cursa com um processo de formação de coágulos ali por causa da irritação do endotélio. E o que faz ela não ser uma trombose venosa profunda, ela está no sistema venoso superficial, contida no sistema venoso superficial. E uma vez que você entenda isso, você vai conseguir raciocinar melhor os tratamentos que você vai propor para o seu paciente, tá? E daí, nessa mesma linha das doenças venosas profundas, a gente vai ter a embolia pulmonar, né? Que muitas vezes está associada com uma trombose venosa profunda prévia, né? E as estenoses venosas centrais. Esse é um problema, né? Esse é um problema grande quando a gente pensa em doença venosa. E eu não preparei nada muito nesse tema, porque é um tema ultra especializado, mas eu coloquei um caso no final para vocês ficarem curiosos, né? E saber que isso está aí no nosso dia a dia e que a gente tem até opções hoje em dia para atuar nessa área também, de estenoses venosas centrais. E aí, quando eu falo isso, o que eu estou falando? Problemas da cava, né? Problemas do tronco braquicefálico, da inominada, né? Ou da cava inferior, ou da ilíaca, né? Veias de grande calibre, que às vezes estão cronicamente ocluídas e a gente tem soluções criativas até para debelar isso, para resolver, né? E a outra diferença que você pode fazer é diferenciar
entre as doenças que são obstrutivas, que basicamente são causadas por coágulos, né, tromboses, e as insuficiências venosas crônicas por problemas valvares, por perda de elasticidade, né, degeneração da parede da veia, que faz com que as válvulas, né, elas não fiquem mais coaptadas, elas desencostam um folheto da outra e daí você tem um problema irreversível, né, do ponto de vista estrutural, anatômico. Alguém quer fazer alguma pergunta dessa parte, dessa divisão que eu criei? Ficar. Então vamos lá. Então, já que eu estou instigando vocês a pensarem compartimentalizado, né, em termos anatômicos, aí eu coloquei uma figura anatômica para a gente recapitular, tá? Então, no sistema venoso superficial, você vai ter uma ampla rede, né, hidrográfica, né, uma ampla bacia hidrográfica. E a gente tem na perna duas veias importantíssimas para o sistema venoso superficial, que são a safena magna, né, que passa na face medial da coxa aqui, né, ela nasce aqui no arco dorsal venoso do pé, daí ela passa na frente do maléolo medial, depois ela apoia aqui na pata de ganso, topograficamente, depois ela sobe pela coxa e desemboca na veia femoral, né? E aí que ela ganha o sistema venoso profundo. E posteriormente você vai ter a veia safena parva, né, ou a veia safena posterior, que dela vem do outro lado, ela vem pela lateral, né, atrás do maléolo e não na frente, e aí ela vai desembocar precocemente no sistema venoso profundo, né? Ela desemboca no cavo poplíteo. Então a distância para um coágulo, já vou provocar vocês no que eu quero que vocês pensem. A distância do coágulo na parva para ela virar uma TVP é muito menor do que na magna, né? E é sempre uma coisa muito decepcionante quando eu revelo para o paciente que a veia safena, apesar dela ser famosa, ela não é tão importante assim, né? E eles ficam desapontados comigo, falam, mas a safena é a veia do coração, né? Aquela coisa bem do que está no senso comum, né? Mas nós também, como médicos, às vezes a gente acha que a safena é uma grande coisa. Então, assim, a safena, ela é famosa, porque ela é a veia mais comprida do corpo, né? E eu, como sou uma cirurgiã que gosto muito de artérias, eu acho que a vocação dela é se prestar para ficar no lugar de uma artéria, se precisar, né? Como substituto. Então, a safena é um ótimo substituto arterial e ela não é tão importante assim para o retorno venoso da perna, né? O sistema venoso profundo, ele é responsável por 70% do sangue que volta para o coração na perna, né? E o sistema venoso superficial por cerca de 20 a 30%, distribuído naquela ampla bacia de vasos, né, que tem na superfície, na nossa rede reticular superficial. Então, por isso que faz sentido a gente dispensar a safena no caso de uma revasque, né, do coração, tá? Ou de uma revascularização de artéria da perna, né, e outras. Ela só não é bacana em termos de calibre para substituir uma aorta, por exemplo, mas ela é ótima para quase todos os outros vasos do corpo, né? Então é isso que eu queria dizer sobre a safena nesse ponto. E aí vocês vão lembrar que no sistema venoso profundo, né, a gente tem um grupamento de veias que acompanham as artérias. Então você tem veia tibial, né, veia tibial posterior, anterior, veia fibular, elas normalmente caminham em pares, né, e a artéria no meio. E aí você tem veias musculares também, as gastrocnêmias, as soleares, né? Isso é uma dúvida que os colegas da clínica médica me ligam, né? Eles me ligam e perguntam assim: olha, tem uma TVP de gastrocnêmia, mas é TVP mesmo, né? Eu devo anticoagular? A gastrocnêmia é uma veia importante? Então, assim, essas veias que são veias menores, né? Infrapatelares, fibular, solear, gastrocnêmia, tibiais, elas são todas parte do sistema venoso profundo.
Então, se você tem um coágulo numa veia dessa, você precisa tratar como TVP, né? Porque ela vai drenar direto para uma veia calibrosa, tipo a poplítea, tipo a femoral ou a veia ilíaca externa, né? Tá? Agora, é verdade também, né, que esses sistemas se relacionam, né? Eles se relacionam anatomicamente. Essa fena magna, classicamente na crossa, né, na virilha, quando ela desemboca na veia femoral, e essa fena parva na crossa da poplítea, quando ela desemboca ali no cavo poplíteo, né? Mas ao longo do caminho, você tem comunicações, né? Você tem comunicações, sistemas, eles têm muito a ver um com o outro, né? Você tem pares de veias perfurantes, né? Às vezes pares, trios, tanto na panturrilha quanto na coxa, né? Você tem as veias perfurantes e o sentido da veia perfurante é da superfície para a profundidade, né? E quando você tem doença na perfurante, que doença que é? Varizes, né? Varizes de perfurante. Normalmente pode dar muito sintoma, né? Porque daí às vezes sobrecarrega o sistema venoso profundo, né? Então, insuficiência de perfurante é uma coisa normalmente que dá muito sintoma, edema, né? Dor na perna, tudo, tá? Mas normalmente essa doença da perfurante a gente trata como doença do sistema venoso superficial, tá? É difícil você ter caprichosamente uma trombose de perfurante, mas você pode até ter, né? Eu vi uma certa feita, sabe? Assim, uma vez, para falar. E porque foi diagnosticado numa fase muito precoce. E aí, como ela desemboca direto no sistema venoso profundo, você também vai precisar tratar como uma trombose venosa profunda em potencial. Tudo bem até o momento? Então tá bom. E qual que é a epidemiologia, né, dessas doenças do sistema venoso, né? Eu não falei muito de braço, né? Não coloquei a foto anatômica do braço, mas no braço é a cefálica e a basílica, né? São veias que fazem parte do sistema venoso superficial. A cefálica desemboca aqui em cima, né, a crosta dela, e a basílica na braquial, um pouco mais precoce. Então, daí é o mesmo raciocínio de superficial e profundo, né? Uma flebite de cefálica não é uma TVP, tá? Então, vamos lá. A epidemiologia das varizes, né? E o que eu costumo dizer, né? Que é quase uma consequência de estar vivo ter varizes, quase uma consequência de estar vivo. Então, tem um estudo epidemiológico famoso, que é esse de Edinburgh, que fala, né, se você considerar o grau 1 de varizes como doença varizes, eu vou mostrar para vocês os graus. Então, todo mundo tem varizes, né? 85% é muito, né? Qualquer vasinho já é varizes, né? A incidência é mais prevalente aí, né? Esse estudo, ele viu essa faixa etária, 18 a 65 anos, mas a gente vai ver que existe um claro aumento com a idade, né? Então, na faixa geriátrica, a prevalência é muito alta, é muito comum, né? E o que a gente precisa tentar entender com essas classificações, com esses exames físicos? É quem vai precisar tratar, né? Tem um grupo que certamente não precisa fazer nada, né? E tem um grupo que você vai precisar recomendar o tratamento ou ser mais assertivo em fases mais jovem na vida, mas às vezes nos mais idosos também. Então vamos tentar entender, né? Então o primeiro grupo é esse aí da úlcera, né? 66% dos pacientes com úlceras vão ficar com recidivas frequentes no período dos 5 anos. Isso acaba com a vida da pessoa, né? Ficar com aquele curativo na úlcera varicosa, ela abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, né? Atendi um paciente 2 semanas atrás, ele tem 7 anos de úlcera varicosa, um senhor de 74 anos, né? Que vida, né? Ah, ela já fechou? Sim, umas 3, 4 vezes, mas daí ela abre de novo, né? Então é isso, esse desfecho a gente não quer para o paciente, né? Ele é um gasto de saúde exuberante no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. As pessoas falam do gasto de saúde com úlcera varicosa e o absenteísmo do trabalho, né? Então esse daí é um grupo alvo, né? Para a gente ser mais invasivo mesmo. Tudo bem.
A incidência, opa, esse slide está no lugar, é isso mesmo. Ainda estou falando de epidemiologia. Bom, quando a gente fala de trombose venosa profunda, né? Depois eu vou voltar para as varizes. A incidência parece ser igual para ambos os sexos, né? E o que é interessante a gente perceber é que a trombose venosa profunda, muitas vezes, ela esconde uma doença por trás, né? Então, cerca de 19% dos pacientes, quando diagnostica uma trombose venosa profunda, essa faixa já tem uma neoplasia e tem um tratamento em curso. Mas muitas vezes a TVP é o primeiro sinal da neoplasia, principalmente daquelas que são oligossintomáticas ou sintomas difíceis, por exemplo, pâncreas, né? Cerebral, né? Tumores cerebrais. E a TVP, ela ocorre numa faixa etária mais geriátrica também, né? Como incidência. E a gente vai ver isso na população geriátrica e vai precisar ponderar, né? O que a gente vai discutir mais para frente na aula é a questão da duração do tratamento, para fins de evitar recorrência, né? Na TVP. E a embolia pulmonar? Bom, a embolia pulmonar, né, é a terceira causa de morte quando a gente vê essas síndromes cardiovasculares agudas, né? E a incidência é grande, né? 39 para 115 por 100 mil habitantes, né? E aparentemente a gente tem feito mais diagnóstico, né? E não só tem feito mais diagnóstico, mas como o estilo de vida também impacta sobremaneira essas síndromes cardiovasculares agudas, né? Então a gente tem visto um aumento da incidência da embolia pulmonar, contudo, uma queda da letalidade, né? Porque como a gente faz mais diagnóstico, a gente também trata melhor esses pacientes, né? Mas é notório que no octogenário, e essa foto eu coloquei por causa da aula de hoje mesmo, no octogenário a gente vai ter uma incidência de embolia pulmonar, mas que assim é muito maior, né, do que na população jovem, muito maior. Então, nesse paciente, né, o que a gente quer é discutir medidas de prevenção primária e recorrência, né? Isso talvez seja, né, o recente guideline que saiu na CHEST, falando de embolia pulmonar, eles estão muito focados em prevenir recorrência, né? Porque se o paciente escapa da primeira embolia pulmonar, às vezes da segunda ele não escapa, né? Tudo bem até o momento? Então, a mesma provocação que eu fiz na aula de doença arterial periférica mês passado e que eu fiz para os alunos da graduação essa semana lá na USP, eu quero fazer para vocês aqui. Vascular é muito fácil, né? Vascular é fácil. A história, o exame físico são muito ricos, né? São muito ricos. Eu não gostaria que os colegas médicos se sentissem inseguros, né, na hora que vê o paciente. Será que isso é um problema arterial ou venoso? Né? Aí ele pede lá Doppler arterial e venoso, porque ele não sabe, não tem nenhuma pista do que está acontecendo. Quando na verdade o próprio doente ele vai te revelar isso. Ele vai revelar muito claramente com sintomas que ele conta. Então vamos recapitular, né? Qual que é o sintoma do paciente que tem doença venosa de membro inferior? Ele sente peso na perna, né? Normalmente ele acorda mais repousado e essa sensação se agrava ao longo do dia. À noite é o pior horário dele. Ele vai te contar que se ele faz atividade física regular, esse sintoma diminui, né? Que é o contrário do claudicante. O claudicante arterial, ele sente dor ao deambular. Caminhar dói, né? Caminhar dói. Esse não, ele fala, não, quando eu caminho mais, eu me sinto melhor, né? Esse paciente, ele vai ter melhora dos sintomas quando ele coloca a perna para cima, porque alivia, ajuda o retorno venoso. Né? Aquele doente isquêmico da doença arterial periférica, ele não suporta isso, ele não suporta ficar com a perna para cima. Ele tem palidez, frialdade, parestesia,
dor, etc., né? Ele põe a perna para baixo. Aquele que está muito isquêmico, ele fica com o pé pendente para fora da cama, né? Esse paciente, quando ele tem muito sintoma venoso, ele não aguenta ficar com o pé para baixo. A paciente conta para você, o paciente conta, doutor, eu não aguento ficar sentado, né? Eu não aguento ficar em pé, eu começo a sentir cansaço, preciso sentar. E aí, se ele fala, né? Aí você pergunta, o que você faz para melhorar? Se ele melhora com a perna para cima, é batata, né? Doença venosa, doença venosa. E aí, quando você vai examinar, matou o diagnóstico, acabou, né? O exame físico é muito revelador, né? Muito revelador mesmo. Aquele doente arterial, além dele ter na história, ele tem aquelas comorbidades, né? Então ele tem problema de coração, problema da carótida, ele tem um monte de coisa, né? Ele já teve infarto, ele é tabagista, etc. Esse paciente, né, ele não tem esse kit artéria, né? Esse paciente da doença venosa, ele é mais jovem, né? Os sintomas são mais insidiosos, né? Mas eles podem ser bastante limitantes também, né? As pessoas, eu não passeio mais, né? Não viajo mais, não consigo mais dar aula, né? Professor, não consigo mais ficar em pé dando aula, né? Tô cansado, tá? E daí na hora de examinar isso, pôs a mão, tem pulso, acabou, né? Acabou. Resolveu. A dor na perna não pode ser arterial se tem pulso, né? Se tem todos os pulsos presentes, né? Fora aquelas alterações de trofismo. Doente arterial, ele tem palidez, ele tem queda da pilificação, ele tem a unha de má qualidade, o músculo é atrófico, né? Esse paciente, quanto mais ele caminha na escala da doença venosa crônica, quanto mais inchado ele fica, quanto mais veia ele tem, quanto mais veias acometidas, né, ele vai ter mais edema, né, ele vai ter mais calor na perna, ele vai ter rubor, às vezes ele vai ter uma cianose, que é de congestão, não é de artéria, né, não é isquêmica, é de congestão, e tem tanta veia que o pé é roxo, né? Vocês já viram aquela doença venosa assim, gritante, né? O pé é gordinho, é roxo, tem linfedema associado às vezes, né? Então é muito diferente, é muito diferente. O que pode te enganar é quando o paciente tem as duas coisas, né, ao mesmo tempo, porque não é proibido, né? Tem doença arterial e doença venosa, né? Mas se não tiver essa concomitância, ou se tiver, você, como médico geriatra, é amplamente capaz de reconhecer na sala de exame, né? No consultório, né? Nem precisa pedir muito exame, né? Então, é gostoso trabalhar com vascular, né? Porque é isso, você exercita, você usa sua bagagem, sua vivência, né? Quanto mais você estiver examinando, mais você vai conseguir reconhecer esses padrões. Tudo bem? Quem quer responder as minhas provocações? Grace, só para interagir, porque o pessoal é meio bola murcha. Ninguém O, está falando quando, nada. quando eu comecei a falar de semiologia, eu fazia uma analogia, naquela época lá atrás, a gente, às Uhum, vezes, quando via um DPOC, tinha muito, hoje não mais, mas a gente ficava muito assim, tem mais enfisema, tem mais bronquite. E uhum, aí, ambos, muitas vezes, tinham cianose, né? E a gente falava o seguinte, olha, quando você tiver um cara que é muito bronquítico, é aquele mais gordinho, muitas vezes, mais inchado, ele tem uma cianose, mas com ruborizado. E o enfisema não, é aquele cara mais sequinho, mais caquético e também cianótico. É igual a artéria e a veia, né? Se você olhar, por perfeito. exemplo, é o pezinho magrinho, roxinho, né? E que aí vai piorar se você levar, né? E o venoso é aquele gordinho, inchadinho e que tem um roxo meio avermelhado já. Você está com uma É, cianose por gestão, está bem ruborizado já. Então exato. não dá para Bela, não dá para esquecer essas analogias aí. bela analogia, muito bom mesmo. É isso, é exatamente isso. Bom, e o que mais, né? Então, tem aquele paciente, né, com dor na perna, às vezes está com a qualidade de vida péssima, realmente, né? E aí você tirou aquela história e você vai examinar, né? Se ele tem varizes,
você vai ver. Você vai ver, né? Vamos lembrar. Varizes é uma doença do sistema venoso superficial, né? Então, quantas vezes eu já ouvi falar, as minhas varizes são internas. Isso não existe. Isso é alguma coisa que te contaram, né? Assim, isso não existe, não existe. Varizes é uma doença né, do sistema venoso superficial. Você pode ter, né, um conjunto ali de varizes pequenas com uma insuficiência de safena? Pode, mas se a safena é insuficiente, as tributárias dela, que se conectam, desembocam direto nela, tem um bololô ali de veias, né? Se você colocar o doente em ortostase, em pé, você vai ver, né? Você vai ver, você vai sentir, passa a mão, né? Passa a mão no relevo, assim, da perna da paciente. Você sente um cordão varicoso, se ele não é tão visível, você sente um cordão varicoso, tá? Então, varizes ocultas não existe, né? Isso não existe. A outra coisa é o edema, né? Então, você vai precisar diferenciar se ele é simétrico ou assimétrico, né? Então, ontem eu atendi uma paciente que tem um cunhado que é médico. E aí ela tava com edema na perna, né? Nas duas, e ela tava com medo de ser uma trombose. Ela ligou pro cunhado. E aí, pro Alessandro até, Ivan. Aí ligou pro Alessandro e falou assim: olha, eu tô com edema. E aí ele perguntou assim: mas é nas duas pernas? Ela falou: é igualzinho uma perna com a outra. É. Será que é trombose? Aí ele respondeu assim: se for, é muito azar. É muito azar. Porque para você ter um edema simétrico sendo uma trombose, precisa ser na cava, TVP de cava. TVP de cava é uma catástrofe, entendeu? Não é um negócio assim, ou cava superior ou cava inferior, é um negócio muito grande. Uma TVP de cava dá muita dor na perna, muita congestão, dificuldade para deambular, edema desde a raiz da coxa, né? Então é improvável que um edema simétrico esconda uma TVP, a não ser que seja uma tragédia, uma calamidade, né? Então, você vai avaliar o edema, né, sob essa luz. Você pode ter uma safena doente numa perna causando edema, e uma safena saudável na outra perna, e aí essa outra perna sem edema? Sim, mas aí a safena vai ser visível, palpável, ela é uma veia do sistema venoso superficial. Aí você vê, pega o trajeto do maléolo até a virilha, examina ali, né? Olha na coxa, põe a mão, às vezes você sente, né? Eu examino o paciente e falo assim, ó, sua safena é normal? Como você sabe? Aquele olho de ultrassom. Não, ela não é visível, não é palpável, não é dilatada em todo o trajeto. Seu sintoma não é compatível com doença na safena, né? Então é realmente bastante revelador o exame físico, tá? Outras coisas, né? Quais são? Se a gente tem alterações de pele cutâneas no doente arterial, no venoso a gente também tem, né? Então a gente tem dermatite ocre, lipodermatoesclerose, eczema varicoso e úlceras, como as alterações cutâneas clássicas associadas a quadros graves de varizes, né? E eu vou mostrar fotos disso para vocês. Vamos lá. Então, muito bem. Olha aí porque todo mundo tem varizes, né? Esse vaso aqui é grau 1 de varizes, né? É uma teleangiectasia, né? Você não identifica varizes no entorno, né? Mas é grau 1. E que classificação é essa? A classificação CEAP é uma classificação que fala da clínica, da etiologia, da distribuição anatômica e do refluxo. É uma tabela extensa e você vai pontuando ali. Tá? É um negócio que a gente não usa na prática clínica. Esse cirurgião não usa na prática clínica. Eu trouxe aqui como a gente usa. A gente fala do C. Quando a gente fala classificação CEAP, a gente fala do C, tá? E o C é isso. Clínica do paciente, telangiectasia sem veia aparente, sem edema. Olha essa daqui, né? Essa daqui, ela já é um grau 2. Ela tem uma veia reticular belíssima saindo aqui, ó, e aqui embaixo também, né? São os afluentes aí, e tem o vasinho, tem outra aqui, né?
Essas veias, elas não são tão saltadas da pele. Esse vasinho até está um pouco saltado, mas as demais, elas são veias de fino calibre. E como que eu sei que é varizes? Se ela é tortuosa, aí o colágeno da parede já era, né? Ela já dilatou, já perdeu a força têncil, já perdeu elasticidade. E normalmente, se ela está acima de 3 milímetros, com essa característica de ser curvilínea, aí já é varizes, tá? Então, grau 2. Esse grau 1 aqui, quando a gente fala daqueles 85%, a gente está falando grau 1, tá? Esse grau aqui de varizes, ele já cai aí para uns 60% na frequência, mas ainda assim é alto, né? Esse daqui é um grau 3, né? Aquela veia que salta para fora. Aquela veia que salta para fora e o paciente tem edema. Nessa fase do grau 3, ele já tem um sintoma que é difícil de conviver, é chato. Você vai trabalhar, vai fazer suas coisas, aí todo dia dor na perna, tem que chegar em casa, botar a perna para cima, ou durante o dia tem que botar a perna para cima, etc, né? Fora que, nesse grau de dilatação, você já fica mais sujeito a uma estase, a uma flebite, né, dessa veia. E essa veia aqui, ela caprichosamente é uma Giacomini, né? É uma veia que conecta a safena magna com a parva. Então, essa flebite de Giacomini, ela pode caprichosamente dar uma flebite de safena, o que já é um negócio bem sintomático, bem desagradável de se conviver, né? Então, vão vendo, né, que eu já estou querendo entrar em tratamento, né? Esse grau 3, você deve possivelmente recomendar uma intervenção, né? Vocês vão ver que o guideline, eu tenho um guideline desse ano aí, ele deixa totalmente aberto a questão da intervenção. Quem que se beneficia de uma intervenção? Ah, pondere os sintomas, a gravidade, o quadro clínico, a anatomia, o tamanho da intervenção, a clínica do paciente, etc, etc. Então, é uma coisa muito da gente sentir. É claro que é evidente que vocês vão pesar, no caso de vocês, a fragilidade, né? Não só aquela parte clínica, comorbidades, mas a funcionalidade, a fragilidade, né? Como está a vida da pessoa, etc, né? Esse daqui já é um grau 4, né? A veia tá tão cheia de sangue. Ó, isso aqui é safena, ó, né? É a safena. Nesse grau 4, a veia tá tão cheia de sangue que ela começa a derramar sangue para fora da veia, né? Que coisa doida, né? Tá tão congesto que ela começa a derramar sangue e aí a hemosiderina vai ser a causa da dermatite ocre, né? Que é a cor de cobre, dermatite ocre. E esse sangue para fora do vaso causa uma baita reação inflamatória, né? Então, didaticamente, eu costumo dizer para o paciente, quando ele vem aqui no consultório, eu falo assim, ó, eu explico a classificação. Ele fala, ó, o senhor tem um grau 1, grau 2, então é leve, né? É leve. O grau 3, ele é moderado, né? O grau 4 também é moderado. Mas quando você tá do 3 para o 4, você cruza uma fronteira, né? Porque daí você vai ter uma doença que não é só degenerativa pura, ela é também inflamatória. E aí você vai ter as consequências de ter processos inflamatórios crônicos no seu corpo, entendeu? Então não é tão do bem assim, né? Quando chega nessa fase, certo? Não vai perder a perna, não vai, né? Risco de perda do membro, que nem o doente arterial. Mas começa a virar um problema maior, né? Esse grau 4, né? Ele já tem esses processos inflamatórios crônicos, aí ficou ruim essa classificação, já no final. Ela não fica boa, porque o grau 5 é a úlcera cicatrizada, né? E esse nem tá tão cicatrizado assim, tem uma casquinha. E o grau 6 é ferida aberta. Ah, tá trocado aqui, o 5 com 6. Ferida aberta, né? A ferida aberta, a úlcera varicosa, ela tem uma característica muito peculiar, né? Então aqui você está vendo lipodermatoesclerose, né? É esse branco nacarado, né? A pele é atrófica, né? Ela não faz, você não consegue preguiar essa pele, né? Tem dermatite ocre, tem veia saltada, né? E qual a característica da úlcera? Clássica de Livro, maléolo medial. Por quê? É onde está a safena e as perfurantes, né?
E normalmente é nesse local aí. E normalmente, quando a gente faz o Doppler, se não tem uma insuficiência de safena, tem uma perfurante doente, né? Você consegue achar a mãe dessa úlcera, né? A mãe da úlcera. E a gente recomenda o tratamento nesse caso, por causa da qualidade de vida e do risco, né? De ter infecções recorrentes, erisipela de repetição, etc, etc, né? É uma porta aberta de entrada, né? E a úlcera, além dela ser no maléolo medial, ela é indolor, né? Isso é a diferença gritante do doente arterial. O doente arterial, se ele tiver uma necrose, né, uma lesão trófica, ele tem dor, ou ele tem uma dor que antecede ao aparecimento, ou ele tem dor na isquemia, tem dor, muita dor. Essa úlcera não dói, por isso que o paciente consegue ficar 7 anos com a ferida aberta ali cuidando, né? Fundo limpo, né, se ela não estiver infectada, borda bem delimitada, granulação, né, ela é vermelha, tem sangue, né, sangue demais, congestão, né? É muito diferente essa ferida, né, do doente arterial, muito diferente, tá? Tudo bem? Até o momento. E aí é outro slide da gente pensar, né? Essa tabela aqui desse artigo do New England é um artigo muito bonito, falando de doença venosa, é um artigo curto, gostoso de ler, né? Ele fala em tópicos assim, eu recomendo aí, é tranquilo de ler, de perceber o que está acontecendo na veia. Mas esse slide, assim, essa tabela, ela é indigesta, né? Porque assim, e ele admite, olha só, some steps são especulativos, né? Então a gente nem colocou todas as interações para não ficar muito poluído. E é poluído demais, né? Horrível essa tabela, né? O que é que você precisa saber? Né? Você tem lá os fatores de risco para varizes, né? A progesterona, a mulher, né? A gravidez, a idade, fatores genéticos, né? É o primeiro, fator genético é o primeiro, né? Obesidade, sedentarismo, né? Ortostatismo prolongado, aí começa hipertensão venosa, a veia dilata um pouquinho, aí começa a ter um shear stress, né? Um turbilhonamento ali dentro da veia, aí inflama, aí altera a parede da veia, aí isso inflama de novo, aí o capilar vaza, aí causa edema, aí pigmenta a pele, né? E aí fica nessa coisa, né? Então, acho que quando a gente pensa em varizes, né, a gente quer que o paciente não entre nisso aí, né? Não entre nessas interações recorrentes. E a gente quer tirar o paciente que tem isso daí, né? Melhorar a inflamação dele, dar mais qualidade de vida, né? Por isso que faz sentido tratar varizes, né? Porque é uma doença do sistema venoso superficial, né? E a outra coisa, e aí essa frase é minha, né? Então, se é um conjunto de alterações inflamatórias, morfológicas, anatômicas, né? E a doença é esse negócio doido aí dessa tabela. Remédio nenhum vai resolver o problema. Remédio nenhum. Ah, posso tomar um remédio, passar um creme? Pode, não vai resolver. Melhora o sintoma? Melhora. Até vou colocar para vocês aí os remédios da estação, para vocês usarem na prática clínica no sentido de proporcionar melhora dos sintomas. Mas não vai, infelizmente, são pouco eficazes na resolução do problema, né? Bom, e o que a gente faz? Aí já está um pouco misturado, né, os métodos de imagem. Eu vou falar dos métodos de imagem já falando um pouco das outras doenças venosas também. Então, você tem ultrassom como padrão ouro, pouco invasivo, planeja o tratamento, né? E os outros, todos os outros exames, flebografia, angiorressonância, angiotomo, você só vai usar se você tiver um problema numa veia grande, né? Numa veia central, uma coisa que você até precise talvez desobstruir, né? Então, não são exames para o dia a dia, você vai usar o Doppler, tá? Tem um filme que ele não entrou na minha aula porque ele não quis, mas deixa eu mostrar aqui para vocês.
eu passar. Tem um acessório que é esse amigo aqui, é um fleboscópio, né? E o fleboscópio consegue ver as veias da superfície aí, é muito interessante, né? Mas ele não é um método de imagem diagnóstico, né? Ele é um acessório, tá bom? Eu queria mostrar para vocês. Então, o tratamento das varizes, né? O que a gente vai fazer, né? Você tem 3 caixinhas aí, e aí você vai pensar onde seu paciente ele vai entrar, né? O tratamento clínico não tem muito o que fazer, é meia elástica, né? Visando proporcionar melhora dos sintomas e não tanto retardamento da progressão da doença, exercício físico e controle do peso corporal. É isso que tem para fazer. Remédio é sintomático. Ambulatorial, principalmente para essas varizes da superfície, né, que não envolve nem perfurante nem safena, você pode fazer esclerosante, e aí tem a glicose e a espuma, né, espuma é um tipo de esclerosante também, mas para veia mais calibrosa, e você vai ter o laser transdérmico. O laser transdérmico, ele aquece a veia, né, causa uma lesão térmica. Essa lesão térmica muitas vezes faz a veia colabar, mas às vezes esse colabamento é transitório. Então, o padrão clássico, aí, o padrão ouro, quando você vai fazer esse tratamento de laser, é fazer um esclerosante junto, né? Esquenta a veia e injeta depois. E aí é mais eficaz do que o esclerosante sozinho, né? Quando você vai pensar em cirúrgico, você pode tratar as reticulares, essas veias da superfície, que talvez você tratasse com laser, mas o cirúrgico é muito mais interessante para quem já tem uma doença de perfurante ou de safena, né? E aí, para safena, você vai ter como opção fazer a safenectomia convencional, que é o stripping de safena. O que é o stripping de safena? A gente faz uma incisão na virilha, uma incisão no tornozelo, passa um catéter, um flebo extrator, né? E arrancamento de safena, né? Esse é o clássico, arrancamento de safena. Aí ele traz tributária, nervo, né? Umas coisas junto. Porque não tem como um arrancamento ser um negócio muito refinado, né? E você tem, para contrapor com esse arrancamento, strip de safena, a termoablação. São tratamentos endovasculares de safena, né? Ainda vou falar mais uma coisa sobre isso, né? É recomendado, para o paciente que tem varizes, fazer exercício físico do tipo caminhada, especificamente, porque aí você ativa o coração venoso da perna, o coração venoso do pé, né? O impacto é importante, né? É uma coisa de hidráulica, né? Esse sistema muscular, ele coopera com o sistema de retorno venoso, né? E aí, quanto de exercício? Conforme sintomas, né? Recomenda que ele fique um pouco com a perna para cima, faz caminhada, né? Até ele encontrar aí um jeito de ficar bem, né? De melhorar dos sintomas. Musculação, né? Fortalecimento do grupamento da panturrilha faz sentido, né? Para o doente que tem varizes. Então, muita gente para de fazer musculação ou para de fazer exercício porque tem varizes. É o contrário do que se recomenda, né? Meia elástica. A meia elástica é assim. Não tem muito consenso se ela deveria ser meia calça, 7/8, né? Os pacientes, às vezes, eles perdem tempo com isso. Nossa, mas que tipo de meia, né? É fácil, né? Você precisa comprimir a panturrilha. Então, vocês, na prática clínica de vocês, podem recomendar meia elástica 3/4. Para o nosso país, é o que dá para fazer. É difícil usar meia calça, mais para o inverno, né? Mais para o inverno, tá? Meia elástica, 3/4, suave compressão, 15 a 20 milímetros de mercúrio. Eu chamo, particularmente, da meia do trabalhador. Faz sentido para qualquer pessoa, que tem varizes ou não tem, tá? Você vai recomendar meia elástica suave compressão, no sentido de aliviar sintomas. E a média compressão, você abre 3 para frente. Tá? Então, para o dia a dia, meia suave compressão. Existe uma fraca evidência, né, para prevenção de síndrome pós-trombótica, que anos atrás falava, TVP, manda usar meia elástica, senão vai ter síndrome pós-trombótica. É fraca essa evidência, é uma coisa meio chutada, mas
faz sentido na questão do sintoma, muito sentido, né? Você pegar o paciente com TVP, pôr meia elástica nele para melhora do edema, da dor, tudo. E para o esportista, né? Hoje em dia está na moda aquelas meias esportivas, né? Para o esportista de alto desempenho, o maratonista, né? O corredor frequente, né? Tudo faz sentido usar meia elástica, principalmente na melhora dos sintomas na recuperação. Ele recupera mais rápido. Mas também é outra coisa que foi atualizada. 10 anos atrás, falava, porque melhora tanto o retorno venoso, que melhora a oxigenação muscular, clareia mais rápido o ácido lático, papapá. Não tem nenhuma evidência disso, tá? É para o sintoma mesmo. Mas para o sintoma, principalmente para o atleta de alto desempenho, é nítido, a melhora dos sintomas é muito, muito palpável mesmo. E os venotônicos? Evidência fraca como tratamento, mas você pode associar castanha da Índia, diosmina, extrato da folha da uva, rutina, tem inúmeras fórmulas, inúmeros remédios, né? Inúmeros, né? Uma prateleira cheia de remédios para você dar para a dor das varizes, né? Eu não gosto, não uso, tá? Não uso na minha prática clínica como vascular. Eu prefiro ou você põe a meia e o exercício e a pessoa vai melhorar e viver bem, não vai precisar de remédio, ou você trata as varizes, né? Os tratamentos hoje em dia eles são bons, né? Então trata, né? É melhor como forma de abordagem, né? E o que você pode fazer, né? Você pode propor laser, você pode propor cirurgia, né? E se você tiver que intervir na safena, desde 2011, isso é uma vergonha. Desde 2011 já se sabe que é melhor fazer endovascular de safena, porque o paciente volta a trabalhar mais rápido, ele tem menos lesão de nervo, menos linfedema no pós, porque lesa menos o linfático, menos hematoma, né? É muito melhor do que o stripping de safena. Contudo, não tem ANS para termoablação de safena. Não tem laser, né? Não tem radiofrequência, né? Para nenhum dos dois métodos de termoablação, não tem ANS e não tem no SUS. O paciente tem que comprar, né? O paciente tem que comprar o catéter se ele quiser fazer. Então a gente está totalmente fora, 10 anos de atraso, 10 anos, né? E é muito nítido, é muito diferente a recuperação, né? E é um método que você pode fazer extra-hospitalar, se possível, com anestesia local. Então, por que que o seu octogenário, né, você não dá a chance para ele tratar, né? É outra forma de resolver, né? Bom, eu tô falando demais, né? Para quem tá sem voz, né, Ivan? Mas vocês não estão falando comigo. Então, eu vou continuar falando aqui. E eu tô vendo que falta pouco tempo para eu terminar. Bom, deixa eu ver aqui o que mais que é importante eu falar para vocês, né? Tromboflebite, né? Tromboflebite não é TVP, mas ela pode virar. Então, quando você tem tromboflebite da safena magna, abaixo do joelho a gente trata como flebite. E acima do joelho a gente trata como TVP, porque desemboca na crosta. Para a safena parva, qualquer local, entendeu? Flebite de safena parva é anticoagular como se fosse TVP, tá? Então você precisa entender de anatomia para saber o que você vai fazer com aquela flebite. É uma flebite de acesso superficial, né? Você vai fazer um Doppler do braço? Vai, né? Se for uma flebite localizada numa veia de menor importância, faz gelo, né? Gelo anti-inflamatório. Você pode dar um anticoagulante por 7 dias em dose baixa, porque o anticoagulante sim tem um bom efeito anti-inflamatório no endotélio da veia, né? É uma doença que é de coagulação, mas também é inflamatória, né? Então você pode avaliar isso dependendo do seu paciente. Mas saber anticoagular full aquele paciente que precisa, né? Agora, de trombose venosa profunda, o que é de mais atual, que saiu tanto naquele guideline do CHEST quanto nesse de TVP mais recente, é considerar não hospitalizar o paciente. Eu sei que vocês vão adorar quando eu falo isso, né? Porque daí, principalmente para a população geriátrica, o que é uma TVP complicada? Ué,
não vai perder a perna, né? Não é arterial, então complicado é flegmásia, né? Às vezes é tanta congestão, né? A perna tá tão inchada que o edema é tipo uma compartimental da veia, começa a comprimir a artéria e dá palidez, tudo. Né? Então é difícil você ter TVP complicada, muito difícil. A maioria das TVPs são não complicadas. Você pode dar anticoagulante e tratar o seu paciente extra-hospitalar. E a mesma coisa para embolia pulmonar. Os anticoagulantes novos, eles são preferidos aos antagonistas da vitamina K, principalmente pelo desfecho de sangramento, né? O controle, né? Aquele controle de TP e NR com Marevan, ele é difícil para o paciente fazer, né? A trombólise, se 10 anos atrás a gente falava, é uma TVP de ilíaca, vamos colocar um catéter e desfazer esse trombo. Hoje em dia a gente não faz isso. Faz de exceção, né? Quando tem uma TVP complicada. Não faz isso, é para tratar com remédio, né? Não é para ficar passando catéter para aspirar trombo. Tem um monte de coisa endovascular para fazer isso. Não é para fazer, tá? E se você vai pensar no seu paciente que teve TVP, se o fator de risco dele é transitório numa veia minor, né, infrapatelar, por exemplo, ele está oligosintomático, você pode fazer um tratamento mais curto. Mas você precisa pensar, né, quem é aquele paciente que vai ficar tendo recorrência, né, e oferecer para ele um tratamento prolongado. E às vezes não suspender, né, principalmente esses NOACs que são seguros do ponto de vista de sangramento, mantém ele em dose baixa enquanto ele tem neoplasia, né? Ou se ele vai fazer ou se ele tem uma doença de base que é muito evidente, né? Que causa um fator de risco aí persistente para ele, né? Então deixa ele anticoagulado enquanto ele precisar, né? Fratura, não está andando direito ainda, está acamado, né? Você tem uma TVP num paciente geriátrico acamado, para que a pressa de suspender, né? Se ele não está tendo sangramento, né? Então eu tenho certeza que vocês têm contrapontos para fazer desse ponto de vista, né? Principalmente nos doentes frágeis, né? Não é tão tranquilo assim dar anticoagulante, né? Bom, e aí, para finalizar, né, um pouco da atuação moderna da cirurgia endovascular nas tromboses venosas centrais. Então, essa doente aqui é uma doente que super jovem, 45 anos, câncer de intestino há 10 anos que ela está paliativa, cuidando, coitada. E ela teve uma TVP de cava associada ao catéter, né? E aí você vê, isso aqui é o tamanho da ásigos dela. E aí ela tinha, né, síndrome de congestão, dificuldade para dormir, ortopneia, né, uma qualidade de vida péssima. Né? Quando a gente injeta, ó, não drena nada, quando injeta só drena para ásigos, né? Não passa nada na cava. Aí a gente refez o caminho com acesso combinado do pescoço para femoral, entrou com o fio guia de baixo para dentro do catéter que estava na jugular e refez o caminho. E aí você tem stent, tem balão, tem um monte de coisa que você pode fazer. E aí sim, para esses doentes, não para aquele TVP agudo, né? Você vai dar remédio. Para aquele paciente que ficou sequelado de trombose venosa profunda, e você vai oferecer esse tipo de tratamento, que você pode dar bastante qualidade de vida para ele, né?